Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Eu sou farmacêutica clínica. Estamos aqui hoje para falar de nutracêuticos, de fitoterápicos em cardiologia. Eu trabalho com ortomolecular, então tenho meu consultório e atendo muitos pacientes com doença cardiológica, por isso eu acho o tema muito interessante para nutricionista, para farmacêutico. Decidi fazer essa aula falando de doença aterosclerótica, inicialmente, mas o curso completo de cardiologia ele é bem interessante, porque ele vai tratar do começo ao fim essa disfunção. Eu tenho a formação toda em ortomolecular, e eu sou também farmacologista, então eu consigo fazer um bom paralelo entre os tratamentos alopáticos, como é que a medicina trata esses pacientes, e consigo comparar aquilo que a gente pode ajudar como profissional de saúde, farmacêutico, nutricionista, complementa a alopatia, de como a gente pode ajudar esses pacientes a fazer um tratamento completo, ter uma qualidade de vida melhor e também trabalhar prevenção de complicações da doença cardiológica, que é ainda a doença que mais mata no mundo, né? E está disputando aí com o câncer, mas ainda está em primeiro lugar. O objetivo da aula de hoje é só falar sobre aterosclerose, mas quero fazer uma aula que direcione você para que você consiga prescrever para o teu paciente. Não uma aula só didaticamente para aprender alguma coisa, mas que você saia dessa aula conseguindo prescrever e aproveitar esse conteúdo para ajudar o paciente. Também aprenda a monitorar os resultados, que é muito importante, né, através dos exames clínicos, e consiga fazer com que o resultado dele seja ótimo. Acertar a dose para ele e deixar o máximo que ele puder dentro da condição dele, com uma qualidade de vida melhor. Eu acho bem interessante comparar os artigos, mostrar para vocês o embasamento de todo o conteúdo que eu vou falar aqui, mas se a gente ficar só nisso, às vezes fica faltando aquela dica que vai fazer você poder prescrever depois. Então, o objetivo principal é você sair dessa aula podendo aplicar nos seus pacientes. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A fisiopatologia da doença coronariana, das coronariopatias, que aí começa com a dislipidemia e vai já na formação da placa, tá? Observar as alterações bioquímicas que ocorrem no endotélio vascular. Então, o que acontece na célula para que apareça a placa de ateroma. Definir e interpretar os exames laboratoriais que você pode utilizar para, primeiro, avaliar o risco do teu paciente, e depois para avaliar também a evolução de tratamento e, finalmente, prescrever os nutracêuticos e os fitoterápicos mais adequados para o perfil do seu paciente. Tá? E o curso completo, o que a gente veria nesse curso completo de cardiologia? A gente veria toda a parte do endotélio vascular, quais são o que a lesão endotelial causa. Então, já vou adiantando para vocês que toda doença cardiológica, ela começa na lesão endotelial, na célula endotelial. Então, a gente precisa corrigir isso para evitar a progressão da doença. Tá? Então, a gente vai falar isso primeiro, para que daí, quando a gente for falar de cada doença separadamente, você já tenha isso em mente, né? Que vai ter que tratar o endotélio do paciente. Aí vamos falar dos exames clínicos que devem ser solicitados para avaliar de uma forma completa todo o sistema cardiológico. Vamos falar da prescrição para o ateroma, para elevar o óxido nítrico, para hipertensão, para insuficiência cardíaca e para arritmia, né? E para deixar bem interessante, no final eu vou passar para vocês como faz o rastreio, como você faz uma série de perguntas que vão te mostrar o risco que o paciente tem para a doença cardiovascular. E assim, eu diria que a parte mais legal também é dos casos clínicos. Então, vou mostrar para vocês casos clínicos de pacientes meus, que eu tenho acompanhado nesses quase 2 anos de consultório ortomolecular. E vou trazer para vocês como que estava o paciente, como que eu avaliei, quais os exames eu solicitei e a evolução, né, o tratamento e a evolução. Acho que isso agrega muito. Então, o curso vai ser muito, muito legal. Vamos lá para a aterosclerose, então. Todos nós já conhecemos o conceito, né? Todos vocês que estão me assistindo, que são da área da saúde, né? Nutricionista, farmacêutico, médico, né? E outros que porventura tenham um interesse no curso, já viram aquele conceito básico de que a doença
aterosclerótica é uma doença inflamatória, né, crônica silenciosa, que existe uma alteração, então, do endotélio, existe um depósito de colesterol aí, principalmente de LDL, que vai gerando uma placa até gerar uma obstrução parcial ou uma obstrução quase total que levaria ao infarto, né? Então, caracterizada por presença de leucócitos, por muitas vezes plaquetas que vão formar coágulos, trombos, e vão acabar obstruindo o vaso, o que vai acarretar no infarto. Então, esse é o conceito básico, clássico, que todo mundo conhece, e que, então, durante muito tempo se acreditou que seria somente o colesterol, o controle desse LDL colesterol, poderia realmente trazer um benefício e trazer a prevenção do infarto, poderia evitar o infarto, né? E as recomendações também que a gente sempre vê, além de controlar então o colesterol, manter o LDL abaixo dos níveis adequados, lá limites, né? E além disso também seria evitar a utilização do cigarro, não fumar, manter o peso adequado, controlar a pressão arterial e diminuir a ingesta de gordura. Isso é o que está classicamente conhecido, né? E que eu tenho uma novidade para vocês. Fazer isso não protege 50% dos indivíduos contra o infarto. Se protegesse, a gente não veria tantas pessoas infartando, porque muitas pessoas que infartam, elas estão controlando o colesterol com fármacos, né? Elas fazem um exame, percebem que está alterado e começam a tomar fármacos para manter o colesterol dentro do limite adequado. E mesmo assim, elas acabam infartando. Então, eu trouxe aqui para vocês esses artigos, que você pode ver aí alguns dados que mostram para a gente que não é bem assim, que não é só controlar o nível de colesterol que vai fazer com que alguém não tenha doença coronariana. Veja o que diz aqui o primeiro artigo da esquerda. O estudo aponta que 75% dos pacientes hospitalizados nos Estados Unidos por infarto estavam com o colesterol normal. Tá? 75% de quem infartou, né, durante o período desse estudo apresentava o colesterol normal. Outro estudo aqui, né, mostra que a pesquisa avaliou 136 mil pacientes, né, 950 pacientes internados em vários hospitais durante um período longo, de 2000 a 2006, e isso só para mostrar que não é só reduzir o colesterol que vai evitar que o infarto aconteça. Tem alguma coisa a mais aí, e essa alguma coisa a mais que a gente vai discutir hoje. Então, aqui tem outros estudos também falando que o colesterol, com 5 mil amostras aqui de pacientes, né, de coletas de colesterol, e foi diversos laboratórios que fizeram as amostras e os resultados variaram. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas na graduação é que lá no laboratório existe variação de alguns exames, e o colesterol é um dos exames que geralmente varia. Se você fizer avaliação agora, né, e daqui 5 minutos você pegar a mesma amostra do paciente e fizer novamente, vai dar uma diferença. Então, também aquele valor do colesterol que aparece muitas vezes para a gente no exame pode não condizer com o valor exato que esse paciente tem. Então, a gente não pode confiar só nisso para avaliar se ele tem risco ou não. Tá? Então, diversos estudos aí mostram que somente avaliar colesterol a gente vai incorrer em alguns erros e talvez não ajude o paciente como a gente deveria. Tá? Então, a pergunta que eu deixo agora, né? Será que ainda podemos culpar somente o colesterol pela doença aterosclerótica? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente acabou de ver que, né, pessoas com colesterol normal estão infartando, é porque alguma coisa está faltando a gente conhecer e tratar. Tá? Então, primeira coisa, é importante entender que existe uma relação íntima entre a doença aterosclerótica e a produção de radicais livres. Então, qual é a questão aí? Né? É a formação de radicais livres. Tá? Para quem não lembra o que é radicais livres, são as moléculas de oxigênio, né, instáveis, que aparecem devido a inúmeras reações bioquímicas dentro do nosso corpo. O próprio metabolismo energético, a produção de energia através da glicose, ela vai gerar radicais livres. Várias reações
enzimáticas que acontecem dentro do nosso organismo geram radicais livres, que são essas substâncias instáveis. E sendo substâncias instáveis, elas vão destruir ou vão alterar proteínas, vão alterar a membrana celular, vão atrapalhar a função de receptores, vão mudar a conformação tridimensional de receptores e tudo no corpo vai começar a não funcionar bem. Então, por isso, o nosso organismo ele é capaz de neutralizar esses radicais livres através de enzimas que nós temos, né, a SOD, a catalase, várias enzimas a gente tem que são enzimas antioxidantes, porém, essas enzimas muitas vezes não estão funcionando bem devido à falta de minerais, cofatores, e também, se aumentar muito a formação de radicais livres, você tem um número X de enzimas que não vai conseguir neutralizar, né, por uma questão de sobrecarga de radicais livres. Então, tem também as vitaminas, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes. Então, o nosso sistema antioxidante ele tem que estar bem para que a gente consiga manter a saúde cardiovascular, né, e evitar a oxidação do colesterol. O que faz que esse desequilíbrio aconteça? Então, tem alguma coisa que pode aumentar essa produção de radicais livres e que o meu corpo não consiga compensar? Com certeza tem. Olha só as fontes de radicais livres nessa figura. A gente vê aí que o cigarro, né, o consumo do cigarro acaba aumentando a formação de radicais livres. Você tem a própria poluição do ar, do ambiente, que a gente vive também, que aumenta. Luz, pegar muito raios UV, né, então o próprio raio solar também aumenta essa produção. Ingerir bebidas alcoólicas, algumas radiações que a gente é submetido, o próprio uso do Wi-Fi, eletricidade, tudo isso gera campos magnéticos que alteram as nossas células, né? O metabolismo, como eu já falei para vocês, e a inflamação crônica sistêmica, que muitas vezes vem de quando a gente ingere alimentos contaminados com praguicidas, alimentos que não são ideais, são muito ricos em gorduras inflamatórias, né, como o ômega 6, por exemplo. Ingerimos alimentos que têm bastante substâncias desconhecidas, né, para o organismo, como corantes, conservantes, produtos químicos que acabam gerando até uma intolerância, uma alergia alimentar, e isso vai acabar inflamando o nosso organismo. Tá? Então, sempre quando eu vou avaliar um paciente cardiopata, eu tenho que levar em consideração quais são as possibilidades de formação, né, de sobrecarga de radicais livres. Né? O que ele pode estar fazendo, qual é a rotina dele, que pode estar trazendo esse aumento de radicais livres, essa oxidação, a gente chama de estresse oxidativo, quando existe um aumento muito maior do que você consegue neutralizar. Então, se existe estresse oxidativo no organismo dele, e se ele tem uma inflamação crônica sistêmica devido a maus hábitos alimentares. Né? Então, sempre que eu vou tratar um paciente, eu começo a avaliação pelo trato gastrointestinal. Né? Para a gente falar detalhadamente disso, precisaria um módulo inteiro de como o trato gastrointestinal e as intolerâncias ou alergias alimentares afetam o organismo e trazem as inflamações. Tá? Eu acho que isso cabe até um outro curso, gente. Então, quem tiver curiosidade, depois pesquisa sobre isso. Né? Inflamação crônica sistêmica, alergias relacionada à alergia alimentar, isso dá um módulo todo também para a gente entender. Então, eu preciso levar isso em consideração, tá? Porque isso está desencadeando a doença aterosclerótica no meu paciente. Entende? Então, quais são as alterações que esses radicais produzem que vão diretamente afetar o sistema cardiovascular? Porque os radicais livres afetam todos os sistemas, tá? Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que nas doenças crônicas, seja Alzheimer, seja doença neurodegenerativa, seja diabetes, qualquer outra doença crônica que você consiga pensar, existe estresse oxidativo envolvido e existe inflamação crônica sistêmica envolvida. Tá? Então, nós vamos focar nosso raciocínio para cardiologia. Então, vamos lá. O alvo dos radicais livres que vai gerar doença cardiológica é o endotélio vascular, como eu comentei no começo, da importância de saber, né, que existe a lesão endotelial. E essa lesão endotelial ela vai afetar uma enzima
que está ali no endotélio, chamada enzima xantina desidrogenase. Qual que é a função dessa enzima? Depurar as xantinas, transformando-as em ácido úrico. Tá? Então, quando eu tenho uma isquemia, por algum motivo, ou por hipertensão, por exemplo, quando você tem um estresse também, você libera noradrenalina e você faz uma vasoconstrição e gera uma certa isquemia, essa enzima xantina desidrogenase, ela passa para a forma de xantina oxidase. E essa xantina oxidase vai produzir um radical livre chamado radical superóxido. Tá? Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Olha na figura aqui, no lado esquerdo, a gente está falando da isquemia, que pode ser por uma hipertensão ou por um estresse, até mesmo por uma compressão, né, um garroteamento de algum membro. Tá? Vamos imaginar um coágulo, qualquer coisa que lembre vocês de uma isquemia, de uma dificuldade para o sangue passar. Então, nessa isquemia, olha ali, ó, a transformação da xantina desidrogenase, faz uma reação com o cálcio e se transforma em xantina oxidase, que vai pegar então essas xantinas, né, ou a hipoxantina aqui na figura, e vai transformar em xantina mais oxigênio. Aí vem a enzima SOD, que é antioxidante, e neutraliza isso. Tá vendo? Transforma em H2O2, vem a catalase e transforma em água e oxigênio. Se esse caminho fosse seguido, a gente teria uma neutralização fisiológica desse radical formado. Então, a gente estaria conseguindo controlar o estresse oxidativo. Na isquemia, eu tenho muita transformação de xantina desidrogenase para oxidase. Então, eu tenho muita formação de radicais livres, que na reperfusão acaba atrapalhando, não permitindo aí o funcionamento da SOD, e aí eu tenho a formação do radical livre hidroxila, que é um dos piores. Aí na figura ao lado aqui, vocês podem ver, então, qual é o resultado dessa formação de radicais livres, desse radical superóxido. Ele vai promover a quimiotaxia, ou seja, a migração de células de defesa, principalmente os neutrófilos, e eu vou começar a gerar nesse endotélio um processo inflamatório, tá? Que vai culminar aí num prejuízo a essa microcirculação dessa região, que vai trazer edema, que vai fazer o processo inflamatório que está envolvido na nossa placa aterosclerótica. Tá? Então, por isso que se a gente quer tratar, quer impedir que alguém tenha infarto, que tenha formação de placa, a gente precisa pensar muito nessa questão de endotélio vascular, de impedir o estresse oxidativo no endotélio vascular. Outro gerador de radicais livres também é a angiotensina 2, conhecida por todos vocês como um precursor aí, uma substância gerada através quando existe, por exemplo, uma baixa de pressão, fisiologicamente o nosso rim compreende que precisa subir a pressão, vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí a renina que vai ser transformada em angiotensina 1, que posteriormente será transformada em angiotensina 2 pela ECA. Eu acho que isso todos vocês já sabem, né, estudando a farmacologia lá na graduação. E essa angiotensina 2, ela faz vasoconstrição. Isso é um conhecimento que todos nós já temos. Tá? E qual que é a novidade aqui que talvez você não saiba? Que a angiotensina 2, ela também estimula uma enzima chamada NADPH oxidase, tá? Que vai gerar aí, uma ativação do fagócito. Então, ela também é inflamatória. Tá? Então, a angiotensina 2 também é inflamatória. E vai aumentar aí a produção do radical superóxido também. Tá? Então, a gente tem dois fatores que podem aumentar aí, fazer lesão de endotélio, né, e produzir futuramente a placa de ateroma. Uma é a isquemia, que a gente viu aqui, e a outra é a produção de angiotensina 2. Então, a pessoa que tem hipertensão arterial e tem angiotensina 2 elevada, é uma pessoa também candidata a fazer doença endotelial e fazer a formação da placa aterosclerótica. Por isso que a gente meio que olha, o paciente era só hipertenso, agora ele está também com doença coronariana, está fazendo placa. Então, é uma coisa que está uma coisa chamando a outra. Tá? Então, qual que é a conclusão disso? Que a hipertensão essencial produz aumento na concentração de radicais livres e redução nas defesas antioxidantes. Então, a hipertensão também contribui
para a formação da placa aterosclerótica. Tá? Aqui só mais uma figura para demonstrar para a gente qual é a consequência, então, dessa inflamação. Então, veja ali, o estresse oxidativo vai causar alterações locais, migração de neutrófilos, e isso também envolve, isso pode acontecer no pulmão, pode acontecer no sistema vascular. Então, no sistema vascular, que é o que interessa para a gente, vai acontecer estresse oxidativo e aumento do TNF-alfa e da interleucina 1-beta plasmática, que são substâncias que demonstram aí uma característica de inflamação acontecendo. E isso tudo vai trazer problemas nas nossas células, no endotélio, e formar a placa aterosclerótica. Tá? Pode ocorrer após o transplante ou na resolução de um tromboembolismo, então a isquemia, a reperfusão. Pode ocorrer ainda em outros casos, como choque, como hipertensão, como estresse, como eu já mencionei para vocês. Tá? Então, para a gente poder querer tratar algum paciente, né, com nutracêutico, com fitoterápico, a gente precisa entender essa fisiopatologia para que a gente possa tomar atitudes assertivas. Tá? Que a gente possa, eu vou colocar a vitamina C para o meu paciente, porque ela vai agir como antioxidante. Então, a gente precisa saber. Né? Eu sei que tem muita fórmula pronta que vocês podem acessar por aí de nutracêutico, mas a gente que é profissional, a gente precisa entender por que a gente está prescrevendo a determinado ativo, né? Até que ponto ele é benéfico, qual é a parte do problema que ele vai solucionar, para a gente montar fórmulas adequadas para cada caso, né? Olhar o perfil do nosso paciente e determinar, não, esse paciente vai usar isso mais aquilo, ou não, ele só vai usar X. Então, por isso que a gente precisa entender a fisiopatologia. Quer tratar bem um paciente, acertar o tratamento, tem que saber fisiopatologia e bioquímica da doença. Não tem como você ser um ótimo profissional, né, ter bons resultados e não fazer isso. Tá? Então, qual que é o verdadeiro problema aqui? A gente já falou que não é somente o colesterol LDL que vai determinar se uma pessoa vai infartar ou não, se ela vai ter doença aterosclerótica ou não. Então, a questão é se essa LDL que está elevada, ou que está até mesmo normal nesse organismo, vai sofrer oxidação, vai sofrer estresse oxidativo. Que essa gordura oxidada é que vai atrair os macrófagos, enfim, os neutrófilos, para começar o processo inflamatório e a placa de ateroma. Então, veja só, o problema não são as lipoproteínas de baixa densidade, porque o problema, na verdade, é a oxidação dessa lipoproteína. E também, só para trazer para vocês, existem variações genéticas de LDL. Então, existe mais de 5 tipos de LDL. Tá? E algumas pessoas têm aquele LDL que é mais propício à formação, à oxidação. Então, essa pessoa tem uma tendência genética também maior a fazer a placa. Tá? E como que eu consigo medir se você tem LDLs oxidadas? Não sei se vocês já ouviram falar do exame lipoproteína A. Tá? A gente, geralmente, quando você vai querer avaliar perfil lipídico, a gente vai pedir o básico, né? LDL, triglicerídeo, HDL, colesterol total, VLDL. Dificilmente alguém vai pedir lipoproteína A. E por que é importante eu avaliar? Porque a lipoproteína A, o que ela é? Ela é a LDL oxidada. Tá? Então, eu consigo dizer o quanto de LDL oxidado o paciente tem se eu solicitar esse exame. Tá? É um dos exames que dificilmente você vê um médico solicitando. E essa lipoproteína, ela contém também uma apoproteína, que é a ApoB, que vai causar lesão no endotélio. Só acontece a aterosclerose quando há lesão endotelial. Então, por isso que você pega um paciente lá que ele tem o mesmo nível de colesterol do paciente B, então o paciente A tem o mesmo nível, o paciente A não infartou, não tem placas de ateroma, e o paciente B infartou e tem placas de ateroma. E o nível de colesterol dos dois é o mesmo. Então, o que aconteceu no paciente B? Provavelmente ele tem um estresse oxidativo e uma doença inflamatória do endotélio, e o paciente A não tem. Tá? Então, a gente precisa conhecer esses fatores. Então, um exame que eu peço a mais
do que o convencional no meu rastreio, sempre é a lipoproteína A, para já dar uma avaliada como é que está a oxidação da LDL nesse paciente. Quais são os eventos que criam a doença aterosclerótica? Então, já falamos da LDL oxidada, já falamos da lesão endotelial, né? Então, a terceira coisa que acontece para a formação da placa é a migração de leucócitos, e esses leucócitos liberam mieloperoxidase e promovem a liberação de radicais livres na presença de cloro. Tá? Então, eu tenho uma sequência aqui, né? Aí vem os macrófagos, capturam esse LDL oxidado de baixa densidade e vão formar as células espumosas. Isso eu acredito que vocês já leram, já viram na graduação, que existe um macrófago que a gente chama de cheio, né? Que ele está cheio de LDL e ele não tem enzimas para poder metabolizar essa LDL oxidada, então ele acaba fagocitando essas LDLs até que ele estoura e aquilo vai começar a virar a placa, né? Um resto de célula morta com um monte de gordura espalhada entre a primeira camada e a segunda camada da artéria. Tá? Então, isso a gente chama de fase inflamatória. Então, primeiro existe uma fase oxidativa e, em sequência, existe essa fase inflamatória com migração leucocitária. Tá? Então, a LDL oxidada pelos radicais livres vai trazer esse processo inflamatório, né, e vai começar a formar, então, essa placa de gordura que vai interromper o fluxo normal de sangue. E vai ser mais um motivo de isquemia e reperfusão. Então, parece um ciclo, né? Eu tive uma isquemia lá por uma hipertensão, por uma outra razão. Comecei a fazer a oxidação, comecei a inflamar. Com a presença da inflamação, eu vou começar a depositar, então, célula gordurosa na minha camada e vou fazer mais isquemia. Então, é um ciclo eterno que vai culminar com o infarto do miocárdio. Tá? Então, quais são os efeitos da LDL oxidada? Vamos olhar aqui no slide, porque são vários. Né? A gente vai dar só uma passada, depois vocês lêem com calma os slides. Né? Então, faz N problemas aqui. Né? Produção de proteínas, de quimiotaxia, produção de moléculas de adesão, que aí depois vão gerar a formação das plaquetas aí em cima, né? O coágulo, adesão de neutrófilos, secreção de fatores de crescimento, que vão fazer aquela rigidez no vaso, né? Liberação de interleucina 1, que a gente pode usar também como marcador de inflamação endotelial, né? Estimulação de moléculas de adesão de musculatura lisa, redução da fibrinólise. Então, tudo isso vai gerar vasoconstrição e um enrijecimento da artéria. Tá? Isso vai gerar como consequência depois a doença, a hipertensão, né, e infarto do miocárdio. Existe como avaliar esse estresse oxidativo do meu paciente? Né? Porque você pode estar se perguntando assim, tá, eu vou pedir lá para ver o perfil lipídico, né, as gorduras, vou pedir a lipoproteína A, que vai me dar uma ideia, mas pode ser que a lipoproteína A dele ainda não seja alterada, porque depois a gente vai falar na aula de exames laboratoriais que você pode ter uma compensação, né? Você pode ter bastante ApoB, mas pode ter também bastante ApoA, que está presente no HDL, e está compensando isso. Então, eu também não posso usar só a lipoproteína A para dizer se tem estresse oxidativo no meu paciente ou não. Então, como que eu poderia fazer para ter uma ideia? Existem algumas formas, existem alguns métodos, tá? Alguns exames também bioquímicos que você pode solicitar. Na aula de exames a gente vai falar em detalhes sobre isso. No meu consultório, o que eu fiz? Eu comprei um microscópio, tá? E mandei adaptar ele para campo claro e campo escuro. E tem um exame chamado HLB. Quem depois tiver curiosidade vai dar uma pesquisada. Tá? Que ele avalia você pega uma gota de sangue, então olha essa figura aqui, você vai ver uma gota de sangue de um paciente. Quando você deixa, é simplesmente assim, a gota, né, coagulada, e eu vou olhar, vou visualizar isso no microscópio. Quando eu tenho um paciente que tem estresse oxidativo, essa gota ela fica com buracos brancos. Como vocês podem ver aqui, tem parcialmente buracos brancos. Tá? Agora estou mostrando uma figura para vocês de uma gota normal. Então, olha a diferença. Nessa gota aqui não existe estresse oxidativo. Ó. Você vê um mar vermelho, né, tudo fechadinho.
e não tem aqueles buracos brancos que vocês viram na gota anterior. Ó, tá? Então, a gente tem 5 graus de estresse oxidativo. Então, esse é um exame que a gente chama de qualitativo. Eu não estou quantificando radicais livres. Eu estou apenas dizendo se tem ou não tem e fazendo uma proporção de 10, 20, 30, 40 ou 50% da lâmina preenchida por buracos. Mas para vocês entenderem assim. Então, existem 5 graus de avaliação. Você pode ser grau 1, grau 2, grau 3, 4 e 5. Mais que 50% já seria uma doença crônica degenerativa terminal. Um câncer ou uma outra doença que o paciente já está internado para apresentar tanto estresse oxidativo. Então, através desse exame, eu passo a ter uma ideia de como que está, mais os outros exames de sangue que eu peço. E eu uso também essa gota para tratamento, eu não uso ela muito para diagnóstico. Então, eu faço aquela avaliação inicial, passo um tratamento antioxidante para o paciente, e após esse tratamento, a gente refaz o exame da gota para ver se está resolvendo. Tá? É bem interessante. Eu achei uma forma também de ilustrar para o paciente, de mostrar para ele. Né? Ele está sentado comigo ali no consultório, e eu já mostro para ele essa figura que eu mostrei sem estresse oxidativo e mostro como é que está a gota dele, para ele ter uma ideia também. E eu utilizo também o campo escuro para ver as hemácias, como vocês estão vendo nessa figura. E quando existe estresse oxidativo, inflamação ou glicação, você tem essa formação desse rouleau, que é essa sequência de hemácias grudadas. Vejam que parece trenzinho, né? Então, uma hemácia grudada na outra. O certo aqui seria elas estarem todas separadinhas, bonitas, para transportar corretamente o oxigênio. Então, aqui, como elas estão grudadas, dificulta esse transporte de oxigênio. Tá? E pode ser as 3 coisas que eu falei para vocês: inflamação, estresse oxidativo ou glicação. Pode aparecer também dessa forma aqui, que vocês estão vendo nessa figura, hemácias crenadas. Então, a hemácia crenada está totalmente deformada. Veja que ela parece, eu brinco até com o paciente, se aparece, eu falo para ele, parece uma bolinha de mamona, né? Aquela árvore que a gente jogava a bolinha um no outro, né? E a hemácia está dessa forma, totalmente deformada. Ela é uma hemácia frágil. Tá? Então, existe aí uma dificuldade depois interpretando o exame, existe aí ou a presença de um estresse oxidativo, uma inflamação sistêmica causada talvez por um mau funcionamento do trato gastrointestinal, onde demonstra a não absorção correta de vitaminas e minerais. Então, uma hemácia assim me lembra isso, pode me remeter a uma falta de absorção. Tá? Então, esses exames eu uso. Não obrigatoriamente você precisa usar para avaliar um paciente cardiológico. Né? A gente vai falar mais sobre exames na aula específica de exames laboratoriais. E por que eu tenho que me preocupar? Por que você se preocupa tanto, Vanessa, com o estresse oxidativo? Uma coisa óbvia que vocês já viram é a formação da placa e a lesão do endotélio. Mas o estresse oxidativo, veja aqui na figura, ele vai causar diversas lesões, né? Desde trombose, inflamação, vasoconstrição e lesão vascular de remodelamento. Olha na figura do lado aqui, nesse vaso sanguíneo mais da direita, vocês vão ver que houve um remodelamento. O que é remodelamento? É quando eu perco a fisiologia normal do órgão, ou no caso aqui do vaso sanguíneo, onde ele ele preencheu toda a luz do vaso com célula muscular lisa. Como que eu vou fazer para tirar essa célula muscular lisa daí? Não tem jeito mais. Então, a gente tem que evitar o remodelamento. Tá? E esse remodelamento pode acontecer devido a essa agressão feita pelos radicais livres. Outro fator que também causa lesão endotelial, hiperhomocisteinemia. Não sei se vocês já ouviram falar de homocisteína. O que é a homocisteína? Tá? Ela é uma substância formada através do metabolismo, então, da cisteína, da metionina. Aí você vai ter ela como um resíduo. Tá? Então, estudos mostram que a hiperhomocisteinemia está relacionada à disfunção endotelial e o elevado estresse oxidativo. Então,
o que eu vou pedir lá nos meus exames, que vocês já viram? Vou pedir perfil lipídico básico, vou pedir lipoproteína A e vou pedir também homocisteína. Então, esses exames são exames que, mais uma vez, não são pedidos convencionalmente. Né? Se você vê aí, é sempre perfil lipídico e só, né, para avaliar colesterol. Então, vocês já vão ter outra cabeça quando vocês forem avaliar um paciente cardiológico. Então, eu vou solicitar para ele o perfil lipídico, a lipoproteína A e a homocisteína. Porque se essa homocisteína estiver alta, eu já vou saber que ele tem lesão endotelial. Tá? Ele está em processo de lesão endotelial. Então, a elevação da homocisteína piora a função endotelial, aumenta radicais livres, e esse aumento do radical livre ele vai fazer efeitos deletérios no próprio endotélio. Tá? E está relacionada aqui, ó, uma dica, né? A hiperhomocisteinemia pode ser a causa de algumas enxaquecas. Então, se você tiver um paciente com enxaqueca, vale muito a pena avaliar a homocisteína dele. A homocisteína, na verdade, ela vai surgir, então olha esse ciclo aqui. Para que eu tire ela de circulação, porque o corpo, lembra que o corpo ele tenta ficar neutralizando as coisas que prejudicam a gente, né? Falamos antes dos radicais superóxidos, dos radicais livres, que a gente tem sistemas enzimáticos que estão ali para proteger. A mesma coisa a homocisteína. Ela é formada aí no metabolismo da metionina e tal, vai formar isso aí. O que o meu corpo vai fazer para tentar minimizar ou neutralizar isso? Ele vai fazer metilação, tá? Então, essa reação é importante. Para que eu consiga fazer metilação e transformar a minha homocisteína em cisteína, como vocês podem ver aqui no final do segundo ciclo, eu preciso ter presente aí ácido fólico, vitamina B6, vitamina B2, que é a riboflavina, vitamina B12, né, para que todas essas enzimas funcionem. Então, eu preciso desses cofatores. O que acontece em algumas pessoas? Por mais que elas tenham a vitamina B12 normal, então você vai fazer medida lá, vitamina B12 no sangue, está normal. Normal que eu digo ideal acima de 500. Tá? Tem ácido fólico também bastante. E como que a homocisteína dela está alta? Não deveria, porque ela tem os fatores para poder fazer metilação, para poder tirar essa homocisteína de circulação. Só que tem algumas pessoas que têm polimorfismo genético e tem problema na metilação. Então, essas pessoas não conseguem transformar a vitamina B12 em metilcobalamina e não conseguem transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa, e que eles acabam entrando no ciclo dessa forma ativa e neutralizando a homocisteína, participando da reação. Então, nesses pacientes, a gente tem que prescrever para eles o metilfolato e a metilcobalamina, mesmo que eles estejam com taxas normais de vitamina B12 e ácido fólico. E aí eu vou reduzir essa homocisteína, porque eu vou aumentar, né, eu vou provocar essa reação que vocês estão vendo aqui, e aí eu consigo controlar a lesão endotelial, ou tirar um dos fatores que causam lesão endotelial. Né? Um paciente meu veio ao consultório já já era uma pessoa que tinha tido AVC, infarto, tomava vários medicamentos e ele estava com qualidade de vida assim comprometida, então ele veio até o consultório para ver se ele conseguia melhorar, né, a qualidade de vida dele. Fui avaliar a homocisteína dele e estava em 16. Ou seja, vocês vão ver lá na aula de exames laboratoriais que o limite que a gente considera máximo para que não comece a haver essa lesão é 9. E a homocisteína dele estava em 16, ou seja, ele estava com a progressão da doença endotelial ali existindo. E estava tomando o quê? Fármacos antipertensivos, né, convencionais que todo mundo toma, e não estava tratando a doença de base, né, ou a causa daquele distúrbio que gerou o AVC nele. Né? Então, vamos tratar aí, vamos tentar diminuir essa homocisteína. Olha quanta ajuda a gente vai dar, né? A gente vai parar uma progressão de doença, né? Quando a gente sabe bioquímica, por isso que é importante. Tá? Então, olha só, fatores, deixei essa tabela para vocês analisarem.
fatores que podem desencadear a hiperhomocisteinemia. Então, mutação ou deficiência enzimática, como a gente acabei de citar o exemplo para vocês, deficiência de vitaminas como folato, vitamina B6, B12, né, ou aumentar a ingestão de metionina, que ela acaba piorando por competição aí com a cisteína. Características demográficas, seria idade avançada, então quanto mais velho, mais chance de lesão endotelial. O sexo masculino geralmente tem mais hiperhomocisteinemia. Pessoas que fumam, sedentarismo, o exercício ele é fundamental, né, para qualquer tratamento de qualquer doença crônica. A menopausa e o uso de álcool. Condições clínicas, então, que acabam aumentando homocisteína, né, no plasma. Insuficiência renal, lúpus, neoplasias, psoríase, hipotireoidismo, diabetes, transplantes. Então, esses pacientes que vierem com essas doenças, que eu digo comorbidades, né, que além de doença cardíaca tem essas outras doenças, ou se vocês tiverem pacientes que têm essas doenças que eu citei aqui, vocês podem avaliar a homocisteína, né, e tentar diminuir ou reduzir se tiver aumentada. Tá? E alguns medicamentos, olha só, fenitoína, carbamazepina. Esse meu paciente ele usava a fenitoína porque ele ficou com sequelas, né, do AVC, então ele tinha convulsões, então ele acabava usando a fenitoína. Antagonistas do folato, metotrexato, antagonistas da vitamina B12, B6, né, agentes hipocolesterolêmicos, olha só aqui, o ácido nicotínico. Então, tudo que a gente for avaliar, a gente vai avaliar a farmacoterapia também no nosso paciente, para ver se ele não precisa ser suplementado com alguma coisa que este fármaco esteja reduzindo. Tá? Então, por isso que a gente vai fazer uma consulta bem detalhada para poder prescrever os nutracêuticos e acertar, né, ser assertivo. Então, aí fica a pergunta para a gente concluir a questão daquele mito, né, que somente o colesterol é que era o causador. Será que quando eu vou avaliar o meu paciente, eu devo pedir só o colesterol, o perfil lipídico? Será que eu consigo prevenir infarto fazendo isso? Né? Então, aqui eu deixo a questão para vocês. Será que eu peço só isso ou eu peço também lipoproteína? Posso pedir a relação de ApoA e ApoB? Insulina, que também causa várias lesões, inclusive lesão endotelial. Proteína C, que é ultrassensível, que é um marcador inflamatório. Então, tudo isso a gente precisa discutir naquela aula de exames laboratoriais. Tá? Então, por isso que é importante entender quais são os exames que eu posso pedir em cardiologia e o que cada um deles vai me apontar. O perfil lipídico ele ainda é útil. Tá? Aqui, deixando para vocês a tabela, mostrando... essa tabela foi retirada do consenso, né, de cardiologia, de hipertensão e dislipidemia, para mostrar para vocês quais são os valores ótimos, desejável e tudo mais. Eu acho que é com esses que vocês já trabalham. Né? Então, a gente tem que avaliar o LDL, mas mais do que só avaliar o valor em si, já se descobriu que existe uma proporção, né, de triglicerídeo HDL, que pode predizer o tamanho da lipoproteína. Lembra que eu falei que existe uma variação genética no tamanho e na densidade do LDL? Então, eles fizeram um estudo e observaram que quem tinha aquele LDL aterogênico, aquele que faz a placa, geralmente tinha uma relação alta com a divisão aqui, né, triglicerídeo HDL. Então, a gente pode fazer esse cálculo. Né? Você pega o triglicerídeo do seu paciente, divide pelo valor do HDL, e se der maior do que 8, né? Então tá aqui a relação, maior do que 8 não, maior do que 2, desculpa. Então se der maior do que 2, ele corre o risco de fazer placa de ateroma. Então tem que estar abaixo de 2. Então fala aqui, né, que é o ideal. Acima de 4 o risco é muito alto e acima de 6, né, seria um risco grave de formação de placa. Tá? Então deixo as figuras aqui para vocês analisarem. E daí nós podemos fazer também esses outros cálculos aqui. Colesterol por HDL, LDL por HDL e HDL por colesterol total. Então aqui estão os valores que são ideais. Então a gente avalia perfil lipídico, né, dessa forma. Não somente olhando se está dentro do valor de referência. Porque ele pode ter uma LDL normal e ele pode ter aquela LDL densa que é propícia a fazer placa.
Tá? E isso demonstra que quem tem triglicerídeo alto e HDL baixo geralmente tem essas LDLs que fazem placa. Aqui está a relação ApoA, ApoB e ApoA, que eu falei para vocês, que também pode ser utilizada. Então, para que eu uso esse exame? Diversos estudos também mostram que a relação independente e inversa entre a doença coronária e o HDL colesterol, e sua principal apoproteína, que é a ApoA1. Então, a apoproteína A está na molécula de HDL e a ApoB está na molécula de LDL. Né? Então, o HDL é o principal colesterol que tem ApoA. E pode ser um grande marcador para a gente utilizar aí também para avaliar esse risco que o paciente tem para infarto. Então, aqui tem um slide com os valores de referência. Eu não vou ficar dando muita ênfase agora nos exames laboratoriais, porque a gente tem um módulo só para isso no curso. Tá? Então, a lipoproteína A, para quem ficou curioso, o limite é 30. Então, você tem que ter menor que 30 miligramas por decilitro. Tá? Outros exames que são importantes para avaliar o perfil cardiológico do paciente estão descritos aqui. Ó, tá? Razão do ácido araquidônico versus EPA, PCR ultrassensível, ferritina, fibrinogênio, homocisteína, ácido úrico, gama-GT, fator de necrose tumoral e interleucina 6. Lá na aula de interpretação a gente vai discutir quando pedir cada um deles e o que eles mostram. Tá? Que aí a gente vai ter uma visão bem interessante do nosso perfil do nosso paciente. Tá? Veja só, agora a gente vai começar a falar do tratamento, então, e eu já começo mostrando para vocês que conforme a alteração do exame que aparece, eu posso ter um tratamento mais ideal. Então, se eu tiver um paciente que teve PCR elevada, quais são os nutracêuticos, quais são as vitaminas, os minerais, o que tem de estudo dizendo que ajuda a reduzir essa inflamação. Lembre-se que PCR é marcador inflamatório e está relacionado também com a inflamação do endotélio vascular, por isso que a gente está vendo aqui em cardiologia, né? Então, se eu tiver um paciente com a PCR elevada, eu vou prescrever para ele o quê? Então, aqui coloquei para vocês essa fórmula com ativos que já foram estudados para que reduzem bem a PCR. Então, uma vitamina C, o ácido ascórbico 500 miligramas. Esse paciente poderia tomar uma dose 2 vezes ao dia por 60 dias. Eu sempre coloco 60 dias para o meu paciente retornar. Como a gente vai mexer com nutracêutico, minerais, com precursores, e não fármacos, né? Não são medicamentos alopáticos, então você não vai ter um resultado instantâneo. Você precisa ir suplementando isso diariamente e o teu corpo vai se automodulando. Então, o interessante do nutracêutico é que a gente consegue fazer modulação do organismo. Então, o corpo pega a quantidade que ele precisa para as reações, o restante ele metaboliza. Então, essa é a vantagem, né, de a gente usar um nutracêutico, de equilibrar um sistema que está desequilibrado. Então, você vai colocar a vitamina, eu sempre coloco então para 60 dias, marco um retorno para o meu paciente para 60 dias, para a gente poder ter uma noção se aquilo realmente funcionou ou não, se está no caminho, precisa de um tempo, né, com o nutracêutico. Não posso marcar para daqui uma semana. Então, o ácido ascórbico, o resveratrol, pode ser na forma de tablete, cápsula sublingual, tem também via oral, aí você precisa ver qual é a disponibilidade que você tem, o que você vai prescrever, e aí calcular uma dose parecida. Aqui eu coloquei para ser sublingual, então seria 30 miligramas. Também um tablete sublingual por 60 dias. E o ômega 3, que é uma coisa utilizada para diversas patologias. Então, às vezes eu pego um paciente complexo, que ele tem lá doença cardiológica, tem também queixa de mau funcionamento cerebral, falta de memória, paciente com queixa intestinal, né, com constipação intestinal. O ômega 3 ele vai atuar em todas essas células. Né? Então, se você for ver, teria que estudar só sobre o ômega 3, aonde ele atua, porque vai ter diversos benefícios. No sistema cardiovascular, então, ele vai funcionar como uma gordura, né, que é anti-inflamatória. A gente tem o ômega 6 que é pró-inflamatório e o ômega 3 que vai dar origem aos produtos celulares que são anti-inflamatórios.
né? Então, aqui, para uma pessoa com 70 quilos ou mais, geralmente 4 gramas a gente usa, né, de ômega. Então, 2 cápsulas após o café ou após o almoço e 2 após o jantar, que como ele é gordura, né, então após a alimentação pode ser utilizado, que até melhora a absorção. Tá? Então, por que eu usei aqui a vitamina C? Ela reduz a oxidação, como a gente já falou, ela é um antioxidante importante, né? E também, associado com o resveratrol, tem estudos que mostram que ela reduz a PCR. Essa associação reduz PCR, né? Quando você tiver um paciente que tenha sensibilidade à vitamina C, que me dói o estômago, me prejudica, então você pode prescrever na forma de ascorbato de magnésio, do sal, tá? E o ômega a gente já falou, reduz a adesividade plaquetária, então ele reduz as lesões que vêm daquela isquemia reperfusão que a gente discutiu antes, melhora o perfil de triglicerídeos, ele vai diminuir então o triglicerídeo e aumentar o HDL, reduz citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e o TNF, e melhora a função endotelial, tá? O que eu faço com o ômega? Então, eu passo para 60 dias e a gente vai rever o perfil lipídico. Por quê? Porque existe também um polimorfismo genético para algumas pessoas que elas não metabolizam bem o ômega e, em vez de o HDL, que o objetivo é aumentar, ele diminui. Então, por mais que o ômega seja muito bom, excelente para diversas doenças, ele pode ser maléfico para quem tem esse polimorfismo, ou pode não trazer o benefício, vamos usar assim, né? Não trazer o benefício que a gente gostaria. Tá? Então, por isso que os nutracêuticos eles precisam também ser acompanhados por um profissional de saúde que consiga avaliar tudo isso, né? Então, as pessoas usam, às vezes, indiscriminadamente, e às vezes não faz o benefício que poderia, porque não é para aquela pessoa, né? Porque cada pessoa é um. Então, a gente tem que sempre individualizar muito o tratamento dos nossos pacientes. Eu estou passando aqui para vocês modelos de fórmulas, um modelo de dose, mas você vai ter que sempre avaliar o teu paciente e ver se aquele ativo é o melhor para ele. Tá? Essa é a diferença. Senão, vocês nem precisavam estar me assistindo aqui até agora. Vocês poderiam muito bem conseguir uma fórmula pronta por aí e sair aplicando para todo mundo, sem nem entender o porquê que você está fazendo aquilo, ou vi fulano falar que é bom, né? E a gente não trabalha assim, a gente é profissional, então a gente precisa individualizar tratamentos. O resveratrol, então, tem uma ação antioxidante da LDL, relaxa a musculatura vascular também, então é ótimo também para hipertenso, inibe a cascata da peroxidação lipídica endotelial, olha que importante isso, aquela sequência maléfica causada pelo superóxido, então seria interrompida, e inibe a liberação de citocinas inflamatórias ou pró-inflamatórias, inibe a agregação plaquetária, né? Tudo isso inibe toxinas inflamatórias. É excelente. Depois vocês leem o slide aqui bem com calma para ver todos os efeitos. Então, agora a gente vai ver para diminuir hiperhomocisteinemia. Então, a gente viu ali para diminuir a PCR, né? Então, você viu lá o perfil de exames do seu paciente, aí a PCR estava elevada, você já prescreveu esses 3 itens, vitamina C, ômega e resveratrol. Aí, se ele tiver com a homocisteína aumentada, você precisa melhorar, então, aquele ciclo de metabolismo para que ele não tenha agressão e estresse oxidativo no endotélio. Então, o que diminui a homocisteína? Ácido fólico, eu gosto de prescrever na forma de metilfolato, tá? E na vitamina B12 eu prescrevo na forma de metilcobalamina, já para evitar aquele paciente que tenha problema na metilação, tá? Então, o ácido fólico, você pode optar e também fazer o teste, né? Então, prescrever B12 e ácido fólico e reavaliar, repetir o exame em mais ou menos 3 meses e verificar se reduziu. Se reduziu, então é porque ele não tinha um problema na metilação, tá? Senão, você pode já prescrever como forma de metilfolato e metilcobalamina, como está aqui na nossa fórmula, vitamina B6 e betaína. Então, vamos ver agora qual a função de cada um nessa fórmula. Ácido fólico e vitamina B12, a gente já comentou quando mostrei a figura do ciclo para vocês, né? Que ele acaba melhorando, então, a transformação
da homocisteína para a cisteína. O único que a gente não tinha comentado nada, que está nessa fórmula, é a betaína. Então, a betaína, ou cloridrato de betaína, também conhecida como cloridrato de betaína ou hidroclórico de betaína, é um suplemento, né, um aminoácido, que ele vai auxiliar na formação do ácido clorídrico, tá, do estômago, facilitando a digestão de diversas proteínas. Aí você pode se perguntar assim, tá, mas a gente não está falando de sistema cardiovascular, por que eu estou pensando em estômago? Né? Por que você está falando de ácido do estômago? Então, quando a gente tem também homocisteína alta, a gente tem que pensar o seguinte, que para absorver a vitamina B12, a gente precisa de ácido clorídrico, lembram? De célula parietal funcionante, produzindo fator intrínseco. E geralmente esses pacientes que têm homocisteína alta, eles têm algum distúrbio no trato gastrointestinal. O mais comum é a hipocloridria, que é a baixa produção de ácido. Para falar de hipocloridria também a gente precisaria de uma aula toda aí, explicando para vocês que nem todo sintoma gástrico, principalmente o paciente que reclamar para você de má digestão, refluxo, estufamento, que ele come, parece que não demora demais para ter o esvaziamento gástrico, é um paciente que provavelmente tem hipocloridria, baixa produção de ácido, que vai acarretar na má absorção de nutriente. Então, lembra lá no começo da aula eu falei para vocês assim, não importa qual é a causa, né, que trouxe meu paciente para o consultório, eu sempre vou avaliar o trato gastrointestinal? Então é por isso, porque é por ali que entram todas as coisas que a gente precisa para o organismo funcionar bem. Então, se estômago e intestino não estiverem bem, fígado, né, não estiver bem, eu vou ter algum problema. Né? Vou ter uma falta de absorção de nutriente, eu vou ter problemas. Então, aqui vai remeter, né, a gente a tentar melhorar um pouquinho a digestão desse paciente, para ter uma absorção melhor de ácido fólico, vitamina B12, e baixar a homocisteína. Tá? Então, aqui a questão é regular o trato gastrointestinal, é pensar nisso. Tá? Então, nunca um paciente vai passar por mim sem eu fazer um rastreio metabólico dele. Né? Várias perguntinhas sobre que vão remeter ao trato gastrointestinal. Tá? E, obviamente, que vocês vão tratar tudo isso também. Né? A gente... como eu tenho esse raciocínio da ortomolecular, a gente nunca trata um paciente fatiado, né? Só o sistema A ou só o sistema B. A gente vai tratar o paciente sempre como um todo. Se vocês tiverem esse pensamento, a chance de sucesso de um tratamento vai ser muito maior, né? Porque eu vou ter que avaliar todos os desequilíbrios desse paciente, nutricionais, enfim, metabólicos, para que ele possa ficar bem. Não adianta eu pensar só na cardiologia aqui, focar só no sistema cardiológico e deixar o trato gastrointestinal ruim. Primeiro que os nutracêuticos que eu vou prescrever nem vão ser absorvidos. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Uma fórmula para quem tem a adesividade plaquetária aumentada ou fibrinogênio elevado. Você vai saber tudo isso olhando os exames que a gente comentou, né? Então, você pega lá um paciente com fibrinogênio alto, o que eu vou prescrever para ele? O melhor ativo para ele é o ômega, né, porque tem uma ação antiagregante no ômega. Tá? Então, 2 cápsulas também ao dia, ou se for um paciente mais de 70 quilos, pode prescrever também 2 de manhã, 2 à noite. E tem uma enzima aqui chamada natoquinase e o alfa-tocoferol, que é uma variação da vitamina E, que é um antioxidante. Então, a natoquinase, né, vocês podem nunca ter ouvido falar dela, mas ela é uma enzima, uma protease, que geralmente é produzida por bactérias, bacilos, né, subtilis, encontrados no natto, que é um alimento que é consumido muito pelos japoneses. Nós não temos a cultura de consumir esse alimento. Tá? E qual que é o papel dela? O que ela faz? Ela possui uma atividade fibrinolítica e anti-inflamatória, consegue atuar na quebra da fibrina e melhora assim o fluxo sanguíneo. Né? E isso vai reduzir os riscos do aparecimento de problemas derivados do fibrinogênio, que era lá o exame alterado do nosso paciente. Tá? Além disso, ela tem uma ação anti-inflamatória.
por isso pode ser utilizada também na aterosclerose e na hipertensão. Quando não tem homeostase, a fibrina não pode ser degradada, e aí aumenta a chance de quê? AVC, infarto, né, por placa de fibrina obstruindo aí a passagem do sangue. Tá? Então, poderíamos dizer que ela também evita a formação dos trombos. Tá? Triglicerídeos, então, elevado e HDL baixo. Lembra aquela continha lá, né, dividindo triglicerídeo por HDL? O que eu tenho que falar para o meu paciente? Você veja que nós estamos focando aqui no tratamento farmacológico, ou seja, no tratamento com os nutracêuticos. Mas a gente não pode esquecer que a gente também vai fazer educação em saúde com esse paciente. Né? Isso é uma coisa fundamental. A gente vai estimular o exercício, a gente vai falar sobre alimentação com ele. Tá? É fundamental. Eu diria que é mais importante isso do que qualquer outro tratamento. Tá? Por que as pessoas ficam doentes? Porque elas têm maus hábitos. Né? Existe uma pesquisa lá que demonstra que apenas 10%, não é uma, são várias, né? Apenas 10% dos pacientes doentes crônicos, sejam diabéticos, seja paciente que teve câncer, cardiopata, ele tem marcadores genéticos muito fortes que levaram ele àquela situação. Os outros 90% chegaram até ali por maus hábitos de vida. Né, que envolve alimentação incorreta, sedentarismo, que envolve um estresse não controlado, né, tudo isso somado vai gerar essa situação de doença. Tá? Então, aqui a primeira coisa que eu falo aqui é dieta reduzida em carboidratos simples. Então, o que eleva o triglicerídeo, acho que hoje vocês já sabem que é o carboidrato, não é tanto assim a gordura. Tá? O excesso de carboidrato e excesso de óleos vegetais refinados são grandes causadores de problema de saúde. Então, você vai estimular ele a reduzir o consumo de óleos vegetais. Tá? Vamos colocar um óleo de coco ou então a gordura mesmo do porco. Né? A antiga banha de porco que a gente via os avós consumirem. Tá? Então, reduzir carboidrato e reduzir esses óleos vegetais. E aí prescrever também ômega para esse paciente e hexoniacinato de inositol. O que é isso? Ele é uma forma de administrar a vitamina B3 ou a niacina. Por que eu vou administrar nesta forma? Por que eu não prescrevo niacina direto lá na minha prescrição? Porque ela causa uma coisa chamada flush, que é uma vermelhidão no rosto, tá? Um rubor. Não só no rosto, pode ser rosto, pescoço, braço. Né? Ela faz uma vasodilatação aí periférica, né, próxima à pele, e aí as pessoas podem se assustar, fora que não fica bonito, né? Fica muito vermelho mesmo o rosto. Então, uma forma de você minimizar esse efeito adverso é você prescrever na forma de hexoniacinato de inositol. Tá? Então, os indivíduos saudáveis que tomam quantidades mais fracas, para prevenir, podem tomar a vitamina B3 para prevenir dislipidemias, poderíamos dizer assim. E aqueles que têm, então, já uma dislipidemia vão se beneficiar muito. Ela acaba reduzindo o triglicerídeo e principalmente subindo o HDL. Tá? Então, essa foi uma aula de degustação para que vocês sentissem, né, como que vai ser o nosso curso de cardiologia. Tá? Como ele vai ser totalmente aplicável no dia a dia, essa é a grande ideia. Tá? Deixo aqui novamente qual é a sequência do curso completo, como vocês estão vendo no slide. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre a disfunção endotelial, vamos falar dos exames clínicos, da prescrição no ateroma, para aumentar óxido nítrico, para hipertensão arterial, para insuficiência cardíaca e arritmias. E ainda, no final, a gente vai ver como eu faço uma avaliação, né, quais as perguntas que eu faço para avaliar o risco da doença cardiovascular e também alguns casos clínicos para exemplificar algumas coisas. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos.